Bom, vai ser assim mesmo. Olá, olá pessoas, tudo bem? Boa segunda-feira. Vamos lá, primeiro vídeo da intertemporada da NFL, mas é o primeiro vídeo revendo o Super Bowl 56. Lembrando que amanhã ainda tem mais um vídeo do Super Bowl, vencedores e perdedores, tá? Então fiquem com a gente, tem vencedores e perdedores do carrossel de técnicos também, vai ser bem legal esse vídeo. Bom, acho que boa parte de vocês, se não todos que assistiram ao Super Bowl estão aqui com a gente e vice-versa, né? Então é mais fácil falar sobre um assunto que todo mundo viu, né? Acredito que todos tiveram a oportunidade de assistir o jogo ao vivo ontem. Foi um jogo bem interessante, pelo final um pouco mais emocionante, houve algumas reações de que foi o melhor Super Bowl da história, eu acho que não é nem um top 5 para ser sincero, mas foi bem legal, foi bem divertido, o show para mim, inclusive, é o melhor, um pique, como falaram mesmo? Eu vi alguém falando em alguma rede social, agora não lembro se foi no Instagram ou no Twitter, que foi tipo um CD Malhação Internacional 2006, 2007, 2004, enfim. Eu gostei bastante do show. Mas tudo bem, se vocês não tiverem gostado, tem gente que prefere do Michael Jackson ainda, tudo bem, não tem problema. Falando do jogo em si, os Rams foram muito corajosos, como eu falei algumas vezes, de pegar um quarterback de escolha de primeira rodada que levou. O Jared Goff teve um papel importante naquela temporada de 2018, que levou o time até o Super Bowl, mas eu sempre bati na tecla que o Jared Goff era um quarterback limitado, né? Ele tinha até um limite, né? Até onde ele dava para ir. E isso ficou evidente no Super Bowl. Quando pegou uma defesa forte, um técnico criativo, o McVay emperrou, e emperrou não só por conta do McVay, mas porque tem um certo limite do que você pode fazer com o Jared Goff, né? Com o equivalente a competir na Fórmula 1 com a Haas. Tá bom, Haas também não, né? Haas é acho que talvez o Trubisky. Mas é o equivalente a você querer ser campeão do mundo com a Alpine no ano passado. Você não vai conseguir, né? Então, o que os Rams fizeram? Ousaram, trocaram múltiplas escolhas de primeira rodada pelo Matt Stafford, que estava insatisfeito em Detroit, e com razão, afinal de contas, foram várias temporadas de mais derrotas do que vitórias, várias temporadas sem jogo terrestre, várias temporadas sem defesa, 3 idas ao playoff após temporada e nenhuma vitória em pós-temporada. E era um casamento bem interessante. Era talvez a última peça que faltava no quebra-cabeça dos Rams. Eu usei essa expressão algumas vezes. E foi a última peça que faltou no quebra-cabeça dos Rams. Claro que teve as bordas, né? A moldura, Von Miller, Odell Beckham Jr., mas a última peça de fato do quebra-cabeça foi o Matt Stafford. Os Rams eles se comprometeram com cair atirando. Eles se comprometeram com cair lutando. Eles não quiseram morrer pela mediocridade. Alguns times optaram pela mediocridade nas últimas temporadas. O grande exemplo é o Carson Wentz, que pode até ser cortado ou trocado antes que boa parte do dinheiro do contrato dele vire dinheiro garantido em março. Então eu acho que é muito louvável o que os Rams fizeram e acabou coroando na campanha final. Mas é importante a gente dizer que a vitória dos Rams não exclui o draft da NFL. Vale lembrar que talvez os dois melhores jogadores dos Rams no Super Bowl e na temporada, os dois foram draftados. O Aaron Donald foi uma escolha de primeira rodada em 2014, saindo de Pittsburgh, já foi calouro defensivo do ano naquela temporada. E o Cooper Kupp foi uma escolha de terceira rodada por Los Angeles. Então não é por conta dessa teoria do all-in, vamos dizer assim, que o draft tem que ser completamente negligenciado. Se os Rams não tivessem acertado no draft com o Aaron Donald e talvez com o Cooper Kupp numa terceira rodada, talvez não teria dado certo. Os Rams acertam muito em segunda e terceira rodada. O Cam Akers foi uma escolha de segunda, por exemplo. Então, é muito importante que a gente frise isso. O modelo de gestão feita pelos Rams nesses últimos anos, porque não é só na última temporada, teve a troca do Jalen Ramsey também, não significa que o draft não vale nada. Até porque tem essa questão do Cooper Kupp. Cooper Kupp teve uma das melhores temporadas da história de um wide receiver. Também acho que é um pouco prematuro a gente afirmar que foi a melhor. Pós-temporada eu acho que tá na briga, tá? Porque teve 2008 com Larry Fitzgerald, mas o Fitzgerald não foi campeão, ficou a uma campanha de Pittsburgh de ser campeão. E também tem 1988 com Jerry Rice que foi campeão justamente em cima dos Bengals pelo San Francisco 49ers. A última campanha, tem números aqui do ESPN Stats and Info, foi fantástica para o Cooper Kupp. Os Bengals sabiam que a bola ia no Cooper Kupp e mesmo assim não conseguiram marcar. Quando marcaram, muitas vezes foi com falta. 4 de 4 para 39 jardas para o Cooper Kupp. Para o resto, 3 de 7 para 18 jardas. Ao longo do jogo, vale lembrar, Cincinnati fez um bom trabalho marcando o Cooper Kupp. Ele teve, de acordo com o NFL Next Gen Stats, menos de 3 jardas de separação por rota corrida. Isso foi a segunda menor marca dele na temporada. E olha que o Cooper Kupp é um exímio corredor de rotas e o sistema do McVay é maravilhoso. Claro, teve aquele touchdown no play action, um dos touchdowns do Cooper Kupp, que ele estava aberto por, 6, 7 jardas, que foi fantástico. E a assinatura do McVay, acho que essa foi uma das jogadas de assinatura do McVay. Seguindo na parte dos Rams, é importante a gente frisar uma tecla que eu bati muito ao longo dessa semana.
da semana passada, que os Rams não poderiam abandonar o jogo terrestre. Cincinnati fez um trabalho maravilhoso contendo a corrida, mas mesmo assim os Rams não abandonaram o jogo terrestre no segundo tempo, como aconteceu na semana 18 com São Francisco, contra São Francisco. Acho que foi um sinal de maturidade muito grande do Sean McVay. O Sean McVay fez uma partida impecável nesse aspecto, e com timeout e gestão de cronômetro. Aquela última campanha, né, que eu acabei de mencionar, os números do Cup, dos outros, foi uma maravilha em gestão, né? Sobrou bem menos tempo do que deveria pro Joe Burrow. Claro que teve as faltas, tal, e etc., mas sobrou bem menos tempo do que deveria. E isso ajudou, claro, a defesa dos Rams, estava mais descansada, porque o ataque ficou bastante tempo em campo. Acho que é um elemento importante de mencionar que o McVay tem sim um papel fundamental. Agora, falando do outro lado, eu sinceramente acho que seria oportunista eu vir aqui e falar, tá vendo? Eu avisei que a linha ofensiva dos Bengals era uma bomba e que eles deveriam ter draftado o Penei Sewell em vez do Ja'Marr Chase. Eu não acho que teria sido certo. Primeiro porque o Penei Sewell não foi o melhor offensive tackle nessa temporada entre os calouros. Foi o Rashawn Slater, foi escolhido pelos Chargers. Segundo que a frase, se os Bengals tivessem draftado o Penei Sewell, eles teriam vencido o Super Bowl, eu não concordo com ela, porque talvez os Bengals não teriam chegado no Super Bowl com o Penei Sewell. O Ja'Marr Chase foi peça essencial nessa temporada. Essencial. Lembrando que a recepção que classificou os Bengals contra os Titans foi dele no final da partida. E ele foi uma das peças mais importantes da NFL, foi o calor ofensivo do ano. Então, vale lembrar também que o Riley Reiff, que era o jogador titular do lado direito da linha, no lugar do Isaiah Prince, ele foi uma contratação de intertemporada e machucou, e não tinha como Cincinnati imaginar que ele fosse machucar. Agora, dito isso, o miolo da linha ofensiva dos Bengals é uma tragédia. Isso precisa ser revisto e precisa ser reforçado para as próximas temporadas, por dois motivos simples. Primeiro, porque o futebol americano sempre vai ser um jogo de trincheiras. Você precisa reforçar as trincheiras como Kansas City fez. E no início da temporada, a linha ofensiva dos Chiefs estava mal, mas ela foi engatando, até porque muitas peças novas demoram, e no final da temporada estava muito bem. Segundo ponto, que eu não quero que o Joe Burrow vire o Andrew Luck, porque ele apanhou mais que o pandeiro no pagode ontem. Foi uma coisa impressionante a quantidade de hits que ele sofreu, e ele perdeu muita mobilidade depois daquela pancada no joelho, que ele virou um sanduíche no pocket. Então, Cincinnati é o 7º time com mais espaço na folha para a próxima temporada. Precisa muito investir no miolo da linha, tá? Sobre pressões, isso determinou o Super Bowl. Martelada forte. Primeiro tempo, ele sofreu um sack. Isso aqui é do NFL Next Gen Stats. Um sack, 6 pressões, 32%. 32% já é alto, viu? De pressão. Mais 30% é alto. Aí no segundo tempo a maionese desandou totalmente, né? Tava calor, os caras bloqueando contra o Aaron Donald toda hora, contra o Von Miller toda hora, contra o Leonard Floyd toda hora. O jogo terrestre não fluiu tanto como poderia no segundo tempo. Mais situações de passe. Ele sofreu 6 sacks no segundo tempo, 12 pressões e mais de 50% de pressão só no segundo tempo, que foi o que o Mahomes sofreu o jogo inteiro do Super Bowl 55. Aí não dá. Cincinnati precisa ver isso para as próximas temporadas, até porque Buffalo tem tudo para melhorar a pressão, já melhorou nessa temporada, Kansas City é um dos times que mais pressiona, e Baltimore imagino que vai investir no front defensivo também. Então, para vencer, não é nem para vencer o Super Bowl, para chegar longe na AFC, eu acho que Cincinnati vai ter que fazer um trabalho muito bom, sem contar que joga 2 vezes por ano contra o TJ Watt, né? Então, é uma pena, eu acho que o Joe Burrow fez o possível, mas eu acho que a questão das trincheiras, que racionalmente eu até mencionei antes da partida, era o matchup principal e todo mundo bateu nessa tecla, acabou sendo. E por fim, um cara que a gente precisa mencionar de novo, já falei antes no vídeo, mas precisa mencionar de novo, Aaron Donald. É o melhor jogador da NFL, existem rumores, o Rodney Harrison falou na transmissão da NBC ontem que conversou com o Aaron Donald, e se os Rams fossem campeões, ele aposentaria. Eu não julgo, porque imagina que quem é o Aaron Donald? O Aaron Donald, pound for pound, ele vale o que pesa, é o melhor jogador da NFL. Essa é uma tecla que eu bato há algum tempo. O que ele faz pelo meio da linha, ninguém nunca fez em 100 anos de NFL. Em 122 anos. Ninguém nunca fez. Imagina a quantidade de esforço, de trabalho, a gente só vê a ponta do iceberg. Mas imagina a quantidade de esforço, de trabalho, de nãos que ele tem que dizer durante esses 8 anos. Deve ser, assim, incomensurável. Porque é um cara que está com o motor ligado 100% o tempo inteiro. E é um cara que trabalha provavelmente 150%, 170%, 180%. É difícil ser um jogador de futebol americano nesse nível e não ficar desgastado depois de um tempo. Então eu entenderia uma aposentadoria prematura do Aaron Donald aqui. Não daria para julgar, ainda mais porque aposentaria com o título. Dito isso, maior defensor da história da NFL? Tem que pensar, porque tem o Lawrence Taylor, né? O Lawrence Taylor revolucionou o jogo na década de 80. Teria que pensar com carinho. Teria que pensar com bastante carinho. Lembrando, o Lawrence Taylor é o último MVP defensivo em 86. Mas eu acho plenamente possível colocar o Aaron Donald no top 3, sem muita discussão.
O Aaron Donald que eu vi, dos que eu vi, é o melhor jogador que eu vi. O maior é o Tom Brady, mas dos que eu vi nesses últimos 20 anos, é o melhor. É realmente impressionante. E como eu já falei algumas vezes, o que ele faz pressionando o quarterback pelo meio da linha para quebrar o jogo é equivalente ao que o Steph Curry faz na linha de 3 nesses últimos anos. É fora de série, é realmente fora de série. E não tinha como terminar esse Super Bowl de melhor forma do que uma pressão do Aaron Donald, né? Justamente. Não foi um sack, não foi nada assim. Foi uma pressão do Aaron Donald e aí na quarta descida o passe completo. Fizemos todo o estrago que podíamos. Obrigado pela companhia durante essa temporada. Obrigado pela companhia aqui no YouTube. A gente segue, tá? A gente segue com muito conteúdo. Tem o draft chegando. Vou até pegar aqui. Eu uso essas folhinhas. Deixa eu achar aqui. Que tá aqui no... Agora eu esqueci. Putz, não tá aqui. Mas eu uso essas folhinhas aqui para escrever o nome dos prospectos e fazer o relatório de olheiro e tal. Folhinhas não, são fichas, né? Então já está aqui separado, está aqui um monte, ó. Não sei se dá para vocês verem. Está aqui um monte separado, o logo da Aliança Rebelde. Já está aqui separado para a gente começar os trabalhos de vez para o draft, vídeos aqui. Fórmula 1 voltando, vários carros sendo lançados. O beisebol só Deus sabe quando volta, eu estou uniformizado aqui, ó. Sempre quando acaba a temporada da NFL eu coloco uma camisa de beisebol. Os Cubs estão uma desgraça, Ave Maria. Mas se bem que estão uns jovens interessantes lá. Enfim, é isso, obrigado pela companhia. Sigam conosco. Tá? Sigam conosco que tem bastante conteúdo aí. Beijo carinhoso pra vocês. Amanhã tem vencedores e perdedores. Tem bastante conteúdo nessa semana. Tchau.